Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e se depender de quebras de um e erros de outros, a gente tem um campeonato. Aí, galera, aqui é o Jonas. Cara, como é que a gente chama quem fez barba, cabelo, bigode, meu sprint? Não sei, mas que a Red Bull veio forte pra esse final de semana e pôs água no chope da Ferrari. Ah, isso foi. Fala pessoal, tudo bom? Felipe Bragoni aqui. Primeiro agradecer ao Marcão e ao Jonas pelo convite. E respondendo à pergunta do Jonas, eu acho que, como não tem algum termo em francês para isso, a gente pode chamar de X-Tudo. O que o Verstappen fez esse final de semana foi, assim, de aplausos. Com certeza, isso é muito verdade, é o famoso dog completaço que o Verstappen fez e vamos discorrer sobre tudo isso. Tivemos classificação, sprint e corrida, umas boas, outras ruins, mas vamos discorrer tudo. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1 e participando dessa vez, como sempre, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, e aí, agora tudo certo? Aqui tá tudo bem. O final de semana foi legal. As sprints vieram para ficar realmente. Eu acho que aumentou o nível aí, principalmente desse ano. Foi legal, vamos falar bastante sobre isso aí. Muito bem, muito bem. E participando desse podcast, o meu amigo que já participou de outras edições, o nosso Braga Boy, Felipe Bragoni. E aí, cara, como é que você tá? Fala, Marcão, de novo, tudo bom, pessoal? Cara, eu tô bem, eu tava comentando aqui com o pessoal em off ainda, tipo, o sacrifício que eu fiz para assistir a corrida principal ainda, mas assim, vale a pena por conta do que a gente gosta de assistir esse esporte mesmo. Então, estamos tranquilo, aproveitamos bem o feriado e simbora que tem bastante assunto. É verdade, é verdade. Deixa eu já continuar com você mesmo, já que você falou com a gente em off, eu queria que você trouxesse. Você acabou vendo aí a corrida voltando aí de um descanso merecido, e aí você acabou vendo pelo aplicativo. Conta um pouquinho de como foi e conta um pouquinho também da experiência de uso do F1, F1 TV, né, que chama? Isso, é o F1 TV. Então, conta aí um pouquinho de como foi essa experiência aí do uso da F1 TV, porque às vezes as pessoas têm dúvidas de como usar, ou se assina ou se não assina. Eu mesmo experimentei os 7 dias, mas eu não tenho aquela experiência de longa data, né? E acabo vendo pela televisão, apesar de ser streaming, também é televisão. Mas conta um pouquinho de como é o uso aí da F1 TV, Braga. Cara, o F1 TV, eu vou começar primeiro pelas críticas, Marcão. Ele não tem aplicativo para Smart TV. Então você ou espelha por um Chromecast, ou pelo Fire Stick ainda, ou você assiste pelo celular ainda. Aí pelo celular, você só consegue assistir ele com o celular em modo paisagem. Você não consegue assistir com o celular no horizontal. Dessas críticas feitas. Cara, se você gosta assim da experiência de assistir tudo que tem no final de semana, e quando eu falo tudo mesmo, não é aquilo que o F1 TV só vai passar as sessões de Fórmula 1. Não, ele passa treino livre da Fórmula 1, passa treino livre da Fórmula 3, da Fórmula 2, passa as categorias de apoio, por exemplo, nesse final de semana no GP da Emília-Romagna, eu ia falar GP de Imola, mas no GP passou a Porsche Cup, passou os treinos, passou as corridas sprint, tanto da Fórmula 2 quanto da Fórmula 1, e você tem a opção tanto de assistir em português, com os comentários do Sérgio Maurício, ou você assiste com a transmissão original em inglês, que é do David Croft. Então, se você gosta da experiência completa, tipo, eu acho que é um valor que vale super a pena. São $7, que, claro, hoje em dia ainda com o preço do dólar não dá para falar 100% que vale a pena, mas é um valor que, a meu ver, se compensa. Muito legal, cara, muito bom saber desses detalhes, e para vocês também que têm interesse. Eu tenho interesse em assinar, mas eu acho que ainda não é o momento mais adequado para mim. Eu também já tenho a TV, eu consigo acompanhar, então, e a minha TV é aquela sem patrocínio nenhum, mas se quiser patrocinar também, paga nós, a DirecTV Go, que aí eu tenho a opção do aplicativo, do Smart TV, e aí eu acabei vendo também. Eu também não vi em casa, eu também estava curtindo um pouco de descanso, mas eu parei um pouquinho para ver
a Fórmula 1 pela... Aí eu vi pela Band mesmo, tudo mais, no streaming, tudo certinho. Eu achei bem legal. E o único que viu pela TV mesmo é o Jonas, né? Viu aí de jeito mais normal, por assim dizer, né? E aí agora eu passo para ele. Jonas, dá aí uma palhinha. O que você achou do fim de semana como um todo, desse GP? Eu achei um final bem legal. A corrida não foi tudo isso, mas eu acho que o final de semana desenhou de um jeito legal também, viu? E esse final de semana do feriado eu fiquei mais em casa, então deu para ver até os grupos de apoio. Eu vi Fórmula 2, antes da Fórmula 1 eu vi MotoGP, eu tava bem inteirado das corridas desse final de semana. Então foi legal, fiquei bem absurdo, assim, bem inserido nesse meio de corrida, então foi legal. A coisa de que ele falou de ver todas as coisas de apoio, né, as corridas de apoio, antigamente era uma coisa que você só fazia no autódromo mesmo, né, porque não passava essas coisas de apoio. Até aqui, por exemplo, quem não sabe, para quem vai em Interlagos, não tem só a Fórmula 1, tem a Porsche Cup também, né, então era só coisa que você via lá, agora você consegue ver de casa também, isso é muito legal, né, não só o aplicativo da Fórmula 1, que é um lugar que dá para ver, mas, por exemplo, a Band passa a Fórmula 3, a Fórmula 2, a Band Esportes, no caso, né. Então tem mais coisas para ver para quem gosta muito de automobilismo. Sim, com certeza. Bom, vamos lá. Só para encerrar, Marcão, um outro ponto positivo também que eu lembrei é que você pode tanto acompanhar a transmissão da televisão mesmo, ou você pode ir trocando de câmera on-board. Tem câmera on-board de todos os carros, todos, desde o Max Verstappen até o Mick Schumacher. E eu tô falando isso por ordem de classificação. Então, se você quiser, por exemplo, tem alguma estratégia diferente que você está acompanhando pelo time e que você quer ver ao vivo, você vai lá no switcher de canal, você escolhe o carro que você quer assistir. Claro que quando o carro sai da corrida, eles cortam a transmissão daquele carro, mas assim, se você quiser se inteirar mais, se você for aquele nerdola que enquanto acompanha a corrida tá com o timing ao vivo para ver quem que tá com o setor mais rápido, você consegue brincar bastante com o aplicativo. Você chega nesse nível de detalhe, né? Que é bem interessante. Isso. Eu vi isso quando eu estava experimentando. Eu estava vendo a corrida, então eu estava vendo a corrida pela TV, só que eu estava vendo, sei lá, eu acho que eu era on-board do Alonso, só que eu estava olhando o mapa da corrida como um todo. Então, tipo, eu tinha 3 informações muito imediatas, assim, pra gente. E assim, tipo, com um pouquinho de boa vontade, talvez um computadorzinho mais ou menos, você consegue até transmitir com a mesma qualidade que os narradores hoje conseguem, né? Porque, por exemplo, você consegue ver lá, tipo, só pelo que passa na TV, você já consegue ter bastante informação. Mas com essa informação nesse nível, você consegue narrar o que está acontecendo, se teve alguém lá no meio que rodou para dar uma bandeira amarela, ou se teve uma perda de tempo, você consegue chegar nesse nível de detalhe e eu acho muito legal, assim. É claro que você não pode, porque você tem que pagar os direitos milionários para a Fórmula 1, mas até daria se você quisesse com esse nível de detalhe. Isso que eu acho... Eu gosto muito de informação, tecnologia, eu acho que é legal. Eu acho que todas as corridas tinham que ter esse nível de detalhe, ou então próximo disso, porque é demais, assim. E para quem gosta, é muito legal você ter um acompanhamento assim. E para mim é muito legal, porque você não vê só a corrida, você não vê só o que está acontecendo. Porque às vezes a câmera mesmo esquece do que tá acontecendo. A gente viu isso na corrida da Emília-Romagna. Tava mostrando a briga eterna do Hamilton com o Gasly, e a gente estava vendo o Sérgio Pérez brigando com o Lando Norris e passando o Norris no meio da corrida e nem se viu aquilo. Mas estava interessante, tipo, entre aspas, estava focado numa procissão que o Hamilton tá correndo atrás do Gasly até agora, né? Basicamente. Então, você ganha essas vantagens também, né? Não, sim. Fica muito melhor para você acompanhar a corrida e você não ficar, entre aspas, refém só do que tá passando na TV ainda. Tipo, aliás, fica até uma crítica porque, assim, o F1 TV, ele já tem uns... Cara, eu quero dizer uns 4... A crítica que eu faço é pra Rede Globo, o quanto que eles estavam cagando pra Fórmula 1 no final do contrato, porque, basicamente, o contrato deles, eles falavam, não, vocês não vão liberar o F1 TV no Brasil. Apareceu o contrato com a Band, que assim, tem todos os problemas, tem outros problemas ainda, mas que não vale a pena escorrer aqui, mas aí chegou e já liberou o acesso aqui pro Brasil ainda. Então, tipo, é aquilo, você usar o aplicativo para complementar a transmissão. Sim, com certeza. Com certeza. Bom, vamos falar então agora desse fim de semana, que foi bem completo.
A gente teve classificação na sexta, a gente teve sprint no sábado e corrida no domingo. Então, como classificação costuma tomar um tempo meio grande aqui nosso, né? Então a gente vai seguir aquele esquema. Classificação e a sprint a gente divide aí meio a meio para falar um pouco. E aí depois a gente foca bastante na corrida. Mas antes de começar, aquele recadinho de sempre, agora que a gente já se aqueceu, se você está ouvindo a gente aí no Spotify, não esquece de seguir a gente e também colocar aí o seu comentário que tem aí, se você estiver ouvindo a gente pela web, e também de você responder a enquete que a gente vai deixar para você, tá bom? E se você estiver ouvindo a gente no YouTube, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, dê like, compartilhar e ativar o sininho, e aí compartilhar para todo mundo esse mundo do Podiumcast, os nossos Podiumcasters compartilhando com a gente esse universo que a gente quer criar, e dê uma força aí pro nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos começar falando da classificação. Eu confesso que eu não consegui assistir, porque, enfim, né, eu trabalho, enfim, tem outras atividades aí para fazer, eu não vi, mas eu fiquei sabendo aí, eu acompanhei um pouco os resultados e vi que o Verstappen, de uma forma até surpreendente, na sexta-feira, claro, depois a gente viu que isso se concretizou no final de semana, um Verstappen fazendo a pole, que agora é considerado pole também, com uma vantagem aí até que considerável em relação ao Leclerc, um terceiro lugar de Norris e um quarto lugar de Magnussen. Para mim é o cara que se destoou, assim, Magnussen com a Haas, tanto pelo Magnussen quanto pela Haas, fazendo aí um quarto lugar, eu achei fantástico, né? E a gente teve também uma boa recuperação da Aston Martin aí com o Vettel aí que ficou em nono, e um Carlos Sainz que não fez o Q3, porque ele acabou batendo no final do Q2, uma chuva de bandeira vermelha, mas eu vou passar para o Jonas para ele dar um resuminho aí, que ele viu, ele conseguiu acompanhar, ele tem mais detalhes sobre isso. Pode falar, Jonas. É isso, você falou bem, eu acho que marcou, foi o nível de batida que teve, o Sainz bateu, o Bottas também, quase o Norris bateu no final, e aí foi aquele chove não molha, né? Que aí a batida do Sainz, que ficou um tempo mais parado, causou também um atraso no... Não atraso, mas causou que foi com mais chuva, né? E aí por isso que você né, tava 1,19, 1,18, aí o Verstappen, né, fez 1,19, 18, 1,27. E aí também quando o Norris bateu no final, tirou a chance de algo diminuir, né? O Verstappen fez essa voltaça logo no do Q3. Eu achava, né, agora, né, depois do final, se poderia se confirmar, mas que o Leclerc podia tirar essa diferença e tal, e aí não teve a chance por causa do que o Norris bateu e ficou parado, ele bateu e faltava 30 segundos para acabar o treino, né, a classificação, e aí com isso acabou mantendo assim, o Magnussen em cima, o Alonso também bem, aí isso acabou deixando gente boa, tipo o Pérez, que podia ter feito a volta melhor um pouco mais para trás, e o Sainz tinha feito a volta tão boa no Q2, que ele passou pro Q3, só que ele não participou porque ele bateu, né, mas foi isso. E outro destaque negativo aí dessa vez, que a gente vai falar mais, é a Mercedes, que desde, acho que 2013, eles não ficavam de fora de um Q3 dos dois carros, né? O Russell ficou em 11º, o Hamilton ficou em 13º, e não foi por causa de chuva, não foi por causa de nenhum incidente diferenciado, foi porque o carro mesmo, eles não conseguiram marcar o tempo necessário para passar de fase ali do Q3, do Qualifying 2 para o 3. Pois é, então, e aí, assim, eu quero puxar aí pro Bragoni, só para ele dar alguns destaques, mas eu também queria deixar uma pergunta, principalmente aí falando, a gente viu aí a performance do Magnussen, né, eu queria saber se para você foi ocasional, porque tudo bem, ele estava em quarto, mas ele foi pro Q3, né, diferente do Schumacher, que não conseguiu passar, mas eu também vejo um Carlos Sainz temeroso, eu diria, não ele, mas eu por ele, a gente teme o que pode acontecer. Eu acho que mais do que nunca ele é o segundo piloto e provavelmente, tal qual foi com Kimi Raikkonen e Felipe Massa 2007 e o contrário 2008, eu acho que a vez já não é mais dele, né? O que você acha desse resumo aí da classificação? Tá, eu vou começar primeiro pelo Magnussen, que se começar a falar de Ferrari aqui, eu vou começar a me estressar. Bom, o Magnussen, ele tá queimando a minha mão, porque quando ele foi anunciado no lugar do Mazepin, eu achava que, ok, ele ia entregar mais que o Mazepin, porque, sejamos francos, acho que até a gente, se ficar meia hora na F1 2021 e depois ir na Haas, a gente consegue entregar mais do que o Mazepin entregava. Bom, Bragoni, o Mazepin terminou em último, atrás do Kubica, que teve 2 corridas. Pois é.
O Mas, Kubica enfim, tem uma mão só. Bom, mas vamos lá. Não adianta a gente falar de quem não tá. Sim. O Magnussen, ele tá me... Até agora, eu vou cravar aqui. O Magnussen tá sendo a surpresa da temporada por conta do desempenho, que a Haas não é um carro, assim, horrível, é um carro mediano. E ele tá conseguindo extrair bastante desse carro da Haas. Então, ele teve assim, a sorte e a competência de fazer a volta dele no momento em que fez ainda. Ele teve méritos de também conseguir salvar o carro depois que ele deu aquela escapada, se não me engano foi no final do Q2 ou no começo do Q3. Mas o Magnussen, ele surpreendeu, ele teve um bom desempenho. E sobre o Carlos Sainz, tá caindo nele aquele espírito ainda do segundo piloto da Ferrari. Foi assim com, que nem você falou, foi assim com o Raikkonen, foi assim com o Felipe Massa, foi com o Rubinho, foi com o Ed Irvine. O carro número 2 da Ferrari parece que tem algum espírito que baixa nele que fala, não, filho, você não vai ter as oportunidades que o carro te dá esse ano por N motivos. O Carlos Sainz, ele é um piloto muito bom, mas ele tá tendo azar nas horas que não é para ter. Por exemplo, pega, por exemplo, se não me falha a memória, na Arábia Saudita e também agora em Imola, que ele foi o mais rápido no treino livre 3, ele tinha sido mais rápido no Q1, ele foi rápido no Q2 a ponto de ir pro Q3, mas aconteceu, ele bateu. Ele perde as oportunidades que o carro tem e o Leclerc não perde essas oportunidades. Então, é por isso que já tem mais de 30 pontos de diferença entre os dois, e eu acredito que a Ferrari já vai começar a jogar pro Carlos Sainz ser o piloto número 2, que nem a Red Bull faz com o Verstappen e o Pérez, que nem a Mercedes fazia com o Hamilton e o Bottas. Desde o começo do campeonato já define e, infelizmente, quem perde é o Carlos Sainz. Tá certo, então. Muito bem, boa análise. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho da sprint, aí onde a gente teve uma corrida até interessante, uma corrida de 21 ou 20 voltas, alguma coisa assim. Foi realmente uma corrida curta, mas por ser uma corrida curta, acaba sendo uma corrida bem dinâmica, porque não precisa parar para trocar pneu, não precisa fazer nada, o negócio é pé embaixo, cravado, seja o que Deus quiser, e é isso aí. Cada um por si, Deus para todos. Então, aí a gente teve uma corrida muito interessante. Eu já vou dar minha análise, depois eu já vou passar para ele, pro Jonas e depois pro Felipe Bragoni. Então, assim, a gente teve uma corrida muito interessante, ao meu ver, onde o Verstappen largou mal, e aí ele deu uma engasopada ali, ele não se entendeu muito bem com a caixa de câmbio, parece que ele acelerou no neutro e depois foi, não sei muito bem o que aconteceu. Leclerc assumiu a frente, e aí nas corridas ele conseguiu recuperar e tudo mais, e aparentemente estava tudo certo. A Ferrari, na Itália, com sol, com os tifose, com tudo certo, indo muito bem, obrigado. Lá na frente, o Carlos Sainz se recuperando, de 10º foi subindo, escalando, até chegar em 4º lugar, que era onde dava dentro do número de voltas que estavam acontecendo, mas tinha ali uma aspiração para alcançar o Sérgio Pérez, que está fazendo uma temporada fantástica também. E ali você teve o resto dos demais, né? O Norris e o Ricardo muito bom também, sempre um acompanhando o outro, uma evolução do Ricardo interessante. O Bottas mantendo o carro muito bem ali dentro de onde ele consegue com essa Alfa Romeo, que para mim é um dos carros que mais se destacou até agora. E o Magnussen, que teve uma estratégia horrorosa da Haas, né? Porque a Haas, assim, tem um carro decente, mas dá para ver que a equipe é pequena. Colocou pneu médio, onde todo mundo colocou macio, e aí quando foram perguntar para eles, por que vocês colocaram? Porque a gente achou que o pessoal ia colocar pneu médio, então a gente foi nessa. Tipo, zero estudo, zero análise, o que importa é o que os outros pensam, menos a gente. Então, seguiu, tentou colar, foi colado o amiguinho, só que o amiguinho passou a resposta errada e aí deu no que deu. E os demais, enfim, dentro de uma tocada meio que normal. E, claro, o Gasly, o azarado das sprints, né? Ele não pode ver uma sprint em território italiano que ele se dá mal. Bateu, foi lá pro final, acabou praticamente não concluindo, ficou lá quase em último. Rodou e encostou, não lembro em quem no começo, enfim, só deu ziquezira. Só que aí chegou no final da sprint e de repente o Verstappen começou a chegar, passou, o Leclerc cedeu pouquíssima resistência, e eu pensava até a corrida eu pensava que o motivo do Leclerc não ter resistido tanto era porque ele já estava começando a jogar com o regulamento embaixo do braço, porque ele já tinha ali 40 e poucos pontos de vantagem,
o primeiro da sprint ganhava 8 pontos, o segundo ganhava 7. Na prática, ele iria só perder um ponto desses 40 e poucos pontos, ou 30 e poucos pontos que estavam para vir. Né? Coisa que, na minha opinião, não se concretizou na corrida, e isso eu vou falar um pouco para frente. E aí, no final, o Max Verstappen conseguiu fazer 8 pontos e passo para o Jonas para dar o parecer dele. Eu bem concordo com você. Eu acho que de destaque teve o Pérez, que largou mais atrás, chegou em terceiro, e o Sainz, que fez uma ótima corrida também, chegou em quarto ali. Né? O interessante é que se o Pérez tivesse passado o Leclerc, a Red Bull faria o máximo de pontos que conseguiria no final de semana, né? Porque aí ficou por 1. Num cenário, né, além do Magnussen, também não sei porque a Haas pensou que eles pensaram que o macio ia se deteriorar mais rápido, tal, mas não, né? Mas a chance de uma pista estreita como de Imola acontecer algum acidente e ter um safety car era alta, né? Então foi no panorama geral. E sem falar que eles não corriam com o tanque cheio igual corre na corrida full, né? Eles correm com o tanque bem mais vazio, então o desgaste naturalmente acaba sendo menor. Exato. Então, foi bem ruim a tática deles, mas em geral, no panorama geral, eu gostei. E essa coisa de dar mais pontos, já pra mim, já se pagou, já. Porque antes a gente tinha disputa ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto, se estivesse perto. Agora não, teve várias pessoas tentando ultrapassar ali mais atrás. Aí fez o Bottas somar mais 2 pontos, o Magnussen também somou mais 1, apesar de tudo, e o povo tá indo atrás, o Alonso tava chegando nele, o Mick Schumacher também querendo chegar lá mais na frente. Então, assim, eu acho que se pagou bem essa mais pontos, né, de oferecer pontos pros 2 primeiros, foi uma ótima ideia, e tem tudo pra, acho que agora, depois dessa daí, eu acho que quando a Fórmula 1 vai querer colocar mais, só não vai colocar por causa do dinheiro, porque eu acho que vai ter mais sprint pro ano que vem, sim. A ideia deles de fazer 7, que eles estavam querendo, 6 ou 7, eu acho que vai rolar. Uhum, muito bom. E você, Bragoni? O que você diz aí da sprint? Gostou da sprint? Gosta do formato? Olha, eu gosto do formato da sprint ainda, mas eu acho que ela funciona melhor quando é esse temperinho mesmo. Eu sei que assim, a Fórmula 1, que nem o Jonas falou, quer colocar 6, 7 corridas sprint, mas eu acho que 6 ou 7 já são demais ainda. Elas têm que ser aquela coisinha, aquele toque para você olhar a programação e falar: legal, vai ter sprint. Tipo, é um elemento a mais para você assistir. Nessa dita eu também concordo que o Carlos, para mim, da sprint, a melhor parte da corrida foi ver a recuperação do Carlos Sainz, mostrando na corrida sprint que ele realmente tem o potencial para pilotar bem mesmo, que nem eu tinha falado antes. A Haas ainda baixou de novo o espírito da Ferrari de péssima estratégia na Haas, porque não faz sentido você, numa corrida curta, você botar um pneu que dura mais com medo de degradação de pneu. Bota o pneu macio mesmo e vai até o final, que nem o Leclerc foi, mas aconteceu de nas últimas voltas o pneu dele virar farinha. Uhum. Muito bem, muito bem. Bom, e aí no resultado final a gente teve aí esse resultado de um Verstappen na frente, com um carro recuperado, com o espírito recuperado, e aí chegou na corrida, meu amigo, não teve para ninguém, basicamente. A gente teve aí um domínio da Red Bull, que tinha ali um Leclerc muito forte em segundo para acompanhar esse ritmo, e que aí ele teve aí um pequeno deslize no final, mas ele acabou chegando em sexto, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso agora na corrida. E agora, na análise dessa semana, a gente vai implantou aqui um tempero para as nossas análises, onde a gente vai dar para todos os pilotos uma pontuação entre a gente aqui, onde a gente vai dar ponto positivo, ponto neutro ou ponto negativo para o piloto. Então, com base nas nossas análises, a gente vai falar se o piloto teve aí o ponto positivo, o nosso ponto positivo, o nosso ponto neutro ou o nosso ponto negativo, que é o melhor índice de avaliação para qualquer piloto da história da Fórmula 1. Então, se você vê a análise de qualquer outro portal de notícias, não leve em consideração, leve o nosso, porque o nosso gabarito está com certeza muito mais alto do que os demais. Então, vamos falar aí, começando com o top 3, como a gente sempre fala, né? Então, eu vou começar com Max Verstappen, que fez eu confesso uma coisa aqui, inclusive, eu não consegui ver as 10, 12 primeiras voltas, porque, enfim, eu não estava com acesso,
mas eu acompanhei a corrida e o que eu vi foi um Verstappen dominante, com um carro impressionante, com um toque fantástico e também com aquele resultado de que todas as corridas que ele terminou esse ano ele ganhou, né? As outras duas que ele não terminou, o carro quebrou por algum motivo aí, então ele tem esse status, mas isso não tira muito ainda não alivia muito o buraco que ele se encontrou, então ele vai ter que remar bastante, mas já ficou mais tranquilo para ele. Então, de fato, temos um campeonato. Então, a gente teve um Verstappen que ficou de ponta a ponta, basicamente, teve ali algum nível de resistência da parte do Leclerc, pero não muito, e dominou a corrida de ponta a ponta, com volta mais rápida, com tudo, e assim, marcou todos os pontos possíveis e imagináveis que ele poderia ter conquistado nesse fim de semana, ele conquistou. Se tivesse mais pontos para distribuir os primeiros, seja de alguma coisa, ele conseguiria. Se o Pratice 1 tivesse a melhor volta, valesse um ponto, ele estava lá ganhando ponto, que é o foco dele. E aí eu já passo, vou começar com o Bragoni hoje. Agora, eu vejo um Verstappen pronto para ser campeão de novo. Eu vejo um Verstappen maduro, muito mais maduro do que ele já foi o ano passado, que na minha opinião já teve um nível de amadurecimento muito alto, e ele demonstrou isso numa performance praticamente impecável. Se não fosse a largada da sprint, ele teria sim todos os pontos possíveis das avaliações, e claro que para mim ele é ponto positivo para esse fim de semana. E para você, Bragoni? Não, Marcão, não tem nem como constatar ainda. Por mais que eu tenha pego o ranço do Verstappen ainda, não por causa do campeonato, mas por causa de defensor no Verstappen no Twitter, então eu peguei esse ranço dele, mas não tem como negar. O HB20 usado, ele conseguiu todos os pontos positivos possíveis. Ele acabou com o estoque de estrelinha de positivo no quadro ainda. Se mostrar lá, é covardia. Nessa corrida, ele fez tudo certinho, ele dominou, e eu concordo com você, ele tá mais do que preparado para defender, pelo menos para defender o título ainda. Vamos ver como que ele vai lidar agora com a pressão de ter que disputar com o Leclerc. Então, para mim, o Verstappen é ponto super positivo. Ele fez a pontuação completa do final de semana. Foi uma das maiores pontuações que alguém fez no final de semana de Fórmula 1. Também os pontos mudaram. Ele, nessa corrida, conseguiu fazer mais pontos que o Giuseppe Farina fez para ser campeão no primeiro ano de Fórmula 1. Tudo bem, a pontuação era outra, tal, mas mesmo assim é um grande feito. E não tem o que falar, o cara foi incrível. Como você falou, acho que foi só derrapadinha na largada da sprint, que também não afetou final de semana depois, e ele tá mais que pronto para defender o título. Eu acho que ele vai conseguir, não que ele vai conseguir defender, mas muito preparado para isso. A Red Bull também tá preparado para isso, então não tem o que dizer. E além disso, gente, além de ele ser vencedor da corrida, ele ganhou mais um prêmio esse final de semana, que foi aquele Awards, que ele é o esportista do ano, né, que é relacionado a 2021 para 2022. Ele foi o terceiro piloto, eu acho, que ganhou esse prêmio. O Schumacher tinha ganhado, e mais alguém, eu não lembro quem foi o outro, o Button na época, eu não lembro quem foi, e aí ele ganhou esse prêmio. O Hamilton ganhou ainda, então foi um final de semana muito especial para ele, que ganhou um monte de coisa mesmo. Muito legal. Rapidinho, eu achei quem tinha ganhado de pilotos, né? O Schumacher, não, o Hamilton ganhou também. O Schumacher, o Vettel e o Hamilton já ganharam esse prêmio. Aí esse é um prêmio de esportistas em geral, de esportes diferentes. Então já teve o Federer, já teve o Messi, o Pelé já ganhou, e aí tem também a de equipe também, que aí a Mercedes já ganhou também, o Bayern de Munique, e por aí vai. Então é um prêmio de esporte, assim, tipo o Oscar do esporte, que premia o esporte que você está fazendo. Ele estava concorrendo com o Lewandowski, com bastante gente assim interessante. Então foi bem legal ele ter ganhado isso também. Muito legal. Você falou que ele ganhou mais pontos aí que o Giuseppe Farina, né? Quantos pontos que o Farina precisou para ser campeão e quantos pontos o Verstappen fez só no fim de semana? O Giuseppe Farina, na primeira temporada, em 50, ele foi campeão com 30 pontos. Tudo bem que eu acho que tinha 6 ou 7 corridas e o primeiro lugar levava 9 pontos, mas aí ele fez 30 pontos, os carros quebravam então. O Verstappen fez 34 esse final de semana. Muito bom, muito bom. Seguindo para Sérgio Pérez, que, olha, o cara se reinventou, cara, ele se reencontrou, fez uma corrida
muito consistente, um piloto, um escudeiro fantástico para a Red Bull, a melhor escolha que a Red Bull poderia, eu acho que foi a melhor escolha da vida deles desde Daniel Ricciardo, que foi assim uma escolha muito boa na época, mas o Pérez está assim sendo fantástico desde a metade da metade não, do último terço do campeonato do ano passado até agora, eles estão incrível, casou muito bem com o carro, tá fazendo uma pilotagem muito legal, tá disputando ali para vitória, só não ganhou por um azar mesmo ainda nessa temporada, mas já fez pole, tá pilotando demais, tá defendendo com tudo. É um piloto que sabe defender, que sabe se posicionar em pista, e que antes a gente não tinha essa visão, até porque ele estava no meio do pelotão, mas que agora ele está se demonstrando, assim, está fazendo valer de fato o dinheiro que foi investido da Red Bull para ele, e que dá até para aumentar um pouquinho o salário, viu? Porque olha, ele está fazendo tudo que dá, ele está em segundo, ele está acompanhando o Verstappen, então se o Verstappen eventualmente quebrar, se ele está lá para poder vencer, se o Verstappen tem segundo e der pau, ele está lá para poder recuperar, ele está para defender a equipe. É um piloto com muita garra, eu tô muito. É muito legal você ver um piloto já veterano, quase que se aposentou forçadamente, que de repente se renasce assim, com um carro novo brilhando desse jeito. Para mim é muito legal ver o Sérgio Pérez nessa fase. De longe, eu já falei isso na semana passada, mas isso cada vez mais se reforça como já a melhor temporada da história do Pérez, com certeza, e também uma das melhores decisões da Red Bull de todas. Para mim, ponto positivaço para Sérgio Pérez. E para você, Bragoni? Não, também ponto positivo. O Pérez é isso, ele é um piloto constante, ele sabe cuidar bem do equipamento, ele sabe cuidar bem, ele cuida bem dos pneus, ele cuida bem do equipamento, ele quando precisa ser agressivo, ele é agressivo. Então, acho que talvez a única coisa que talvez falte é aquele que a mais que piloto campeão tem. Eu nem posso falar piloto vencedor porque ele já tem 2 vitórias. Então ele tem o quê de piloto vencedor. Ele só não tem aquele quê de piloto campeão e não tem problema nisso. Então, também ponto positivo para ele. Muito bom. E para você, Jonas? Sérgio Pérez. Também ponto positivo, muito positivo para ele. Como eu também concordo que é a melhor temporada dele. Ano passado ele teve aquele problema de adaptação, mas esse ano 0. Só pra você ter uma ideia, ele tá tudo bem, o Verstappen quebrou e tal, mas ele tá 5 pontos só atrás do Verstappen, mesmo com o Verstappen fazendo uma prova que fez no final de semana perfeito. Foi incrível. E para mim, além de tudo, ele é muito bom, como o Bragoni falou, conservando pneu, conservando o carro, e em estratégia também ele é muito bom. Ele tem um pensamento estratégico ali dentro do carro muito bom. Eu acho que quando ele parar de correr, eu tentaria ir atrás dele para ser estrategista da minha equipe, viu? Porque até nisso ele é bom, viu? Acho que a Red Bull pode manter. Foi a melhor decisão que a Red Bull tomou desde que contratou, desde que subiu o Verstappen. Acho que foi, sem dúvida nenhuma, dos últimos anos aí. Ele é incrível, o álbum é bom, mas o Pérez tá sendo melhor. Muito bom, muito bom. E fechando esse trio com o Lando Norris e a sua McLaren excepcional, que nas 2 primeiras corridas, pelo amor de Deus, dá vontade de tacar fogo. A gente não sabia se ficava triste ou com raiva, ou os dois desse carro, e que agora tá aí. Foi bem na sprint com os 2 carros, só que aí o Lando Norris fica na frente, com certeza. E o Lando Norris, que estava ali em quarto, sozinho, porque a McLaren oficialmente é a terceira força, tá naquele limbo que a gente fala, muito devagar das 2 primeiras, só que muito rápido das demais, então ela fica naquele limbo. Só que aí ele contou com a benevolência, com a bondade de Charles Leclerc de rodar, faltando poucas voltas para acabar, e aí acabou cedendo de bandeja para Norris esse terceiro lugar, só que mais do que merecido, porque apesar de ele ter sido feito uma corrida muito discreta, porque ele praticamente não competiu com ninguém, entre aspas, ele está em terceiro, fez o pódio e está assumindo aí um destaque muito interessante e uma das recuperações mais surpreendentes que eu já vi na história da Fórmula 1, que era de último, se eu não me engano, a equipe agora está em 4º lugar no campeonato, se não fosse essas 2 pataquadas no começo da temporada. Lando Norris, ponto positivo. Na verdade, assim, Lando Norris até que vou dizer neutro positivo, mas é positivo, mas muito mais positivo pela McLaren, que se demonstrou aí, como é que fala, capaz de se superar. Então, pro Norris, ponto neutro, porque ele era o que eu esperava dele já, então ele tá certo, tá ali no lugar certo, fez o que tinha que fazer, aproveitou as oportunidades, mas ponto positivo para a McLaren com certeza. Bragoni.
Vou continuar concordando com você, Marcão. O que eu acho do Norris é que ele é aquele piloto que ele tá no mesmo nível do Sérgio Pérez. Ele entrega o que é pedido para ele. Ele, na maioria das vezes, ele sabe aproveitar as oportunidades, exceto daquele grande prêmio na Rússia, mas isso a gente não vai falar porque senão eu vou entrar em depressão. Então, ele entregou na corrida ainda. E eu vou confessar, abrindo um pouquinho um parênteses, de que essa McLaren tá muito com cara de ser 8 ou 80. Teve as primeiras provas de que ela estava com desempenho sofrível, e aí agora ela tem essa prova que belisque consegue o pódio. Então, vamos ver, eu quero ver como que a McLaren vai se comportar durante esse ano, mas eu tô com uma sensação de que ela vai ser muito de extremos. Um final de semana horrível, outro final de semana muito bom. Então, finalizando esse parênteses, eu vou deixar o ponto neutro também pro Lando Norris. Nessa corrida passou de ano no conselho de classe só para não ter que encher o saco. Tá certo, então. E para você, Jonas? Eu achei que a corrida muito boa. Você falou discreta, mas é aquela coisa, né? Só consegue chegar no lugar que chega quem tá ali esperando. Então, se qualquer coisa acontecesse como aconteceu, ele estando em quarto, parecia um pódio. Então, ele correu bem, eu acho que não teve menores erros. Apesar de no sábado ou na sexta, ele ainda errou ali, deu uma tocadinha no muro, mas nada que afetou pro resto do final de semana. E é engraçado que ele terminou também em terceiro no ano passado em Imola e terminou em segundo em Monza. Então ele tem, nas últimas 3 corridas na Itália, 3 pódios, né? É muito doido isso, né, de estatística. E pra ele, como a McLaren começou muito mal, tal, para mim é ponto positivo. Não vou dar neutro, não. Eu vou dar ponto positivo para ele. Eu gostei muito da tocada dele. Eu gostei muito da mensagem que ele fez para do engenheiro dele no final da corrida, depois de cantar parabéns para ela no carro. Foi ótimo. Eu dei bastante risada com ele cantando parabéns dentro do carro. Então, mais uma estrelinha aí para ele. Muito bom, muito bom. E agora vamos falar do 4º ao 10º, onde teve muita coisa que aconteceu desse 4º ao 10º, e a gente vai trazer um resumo aqui. Um 4º lugar extremamente surpreendente de George Russell, com uma Mercedes que não é boa. A Mercedes não merece estar nesse 4º lugar, e quem fez estar lá foi o Russell. É claro que com certas condições, com certas... digamos assim, sortes, né? Porque teve o acidente ali do Ricardo e do Sainz logo no começo, e aí depois no final ainda teve a rodada do Leclerc, chuva, estratégia, enfim. Mas no final quem tá lá na frente é ele, né? Ponto super positivo para Russell. Eu acho que só mostra o quanto a aposta da Mercedes a longo prazo nesse menino é realmente muito forte. Então, se tudo der certo e a Mercedes entregar um carro bom na mão do Russell e o Hamilton já tivesse aposentado, provavelmente ele vai tocar aí com certa honra, com certo louvor, essa equipe como um primeiro piloto, porque ele tem garra e ele consegue tirar leite de pedra até onde o carro é ruim. E o Russell que já alegou aí que está sofrendo de dores aí nas costas e no abdômen, porque o porpoising lá, o pulo da Mercedes é realmente muito forte. Bottas, ponto positivo para Russell. Bottas não preciso nem falar, ponto super positivo para Bottas. Tudo que eu xinguei ele o ano passado, esquece isso. Bottas é o melhor piloto da história para mim agora, porque com uma Alfa Romeo chegando em quinto, brigando de igual para igual com o Russell, com uma Mercedes. Tudo bem que não é aquela Mercedes, né, tudo mais, mas assim, a gente vê que o Bottas se encontrou num carro. E eu acho que é isso que é legal. E eu acho que isso prova mais uma vez que a Mercedes, aquela super Mercedes, era muito carro pro Bottas, porque o Bottas é de fato um bom piloto, e quando ele tem um carro que é mais lento, entre aspas, mas é um carro que ele consegue ter na mão, ele consegue exercer muito bem as qualidades do carro. A questão é que ele tinha ali a pressão do Hamilton e tal, e o carro era mais rápido do que ele podia guiar. Esse é um fato. Quando você diminui um pouquinho, só um pouquinho ali o sarrafo, ele consegue entregar com qualidade. Ele tem feito isso a temporada toda. Charles Leclerc, ponto positivo para o Bottas. Charles Leclerc estava fazendo uma corrida boa, estava brigando, estava isso, estava aquilo. Eu achei que ele já estava com o regulamento embaixo do braço, mas aí ele foi para uma parada de boxe ali, meio que nas estribeiras. O Pérez acompanhou também nas paradas de boxe, e aí ele foi pro tudo ou tudo,
e aí rodou, faltando pouquíssimas voltas para o final, deu uma sorte, porque ele só deu uma encostadinha no muro, ele poderia ter quebrado a suspensão e zerado, mas ele ainda conseguiu voltar, trocar a asa, correr e chegar em sexto, porque tinha caído para 10º. Olha o quão forte tá a Ferrari, mas eu acho que esse afobado é um pouco do reflexo, aquilo que a gente falou semana passada, quando ele tentou dar a volta mais rápida, já tendo a volta mais rápida, eu achei que foi um pouco afoito da parte dele, um pouco ali exagerado ali, e outras pessoas tiveram uma visão onde ele não, primeiro piloto, tem que ser campeão e tudo mais. Eu acho que é aí que a gente vê, porque lá deu certo, hoje deu errado. E é nisso que eu acho que ainda tem uma questão. E ele sempre se culpa falando que foi erro dele, que ele sempre se precipita, e não é a primeira nem a segunda vez que o Leclerc dá uma escorregada quando ele quer forçar mais do que o carro, e aí acaba dando uma rodada. Foi uma rodada realmente muito besta ali, ponto negativo para o Leclerc por conta disso. Yuki Tsunoda fez uma corrida fantástica, acho que a melhor corrida da carreira dele aí na Fórmula 1, ponto positivaço para Tsunoda, que fez uma corrida muito boa. Aliás, os segundos pilotos desse trio aí, né, segundos pilotos não, né, os pilotos aí, tanto o Russell quanto o Bottas, quanto o Tsunoda fizeram corridas excepcionais, muito boas mesmo, e os seus companheiros de equipe não, e a gente vai falar um pouquinho deles depois. Então ponto positivo para o Tsunoda. Sebastian Vettel também mesma coisa, ponto positivo para ele, que fez uma corrida muito boa, voltou para a Fórmula 1, né, porque ele ficou afastado de Covid 2, e aí na Austrália ele estava só de corpo presente, o espírito, a alma, o Espírito Santo estava tudo em outro lugar, e aí agora parece que ele voltou e aí conseguiu fazer uma corrida muito boa e conseguiu pontuar. Magnussen em nono, eu não vou dar ponto negativo para o Magnussen, vou dar ponto neutro, porque eu acho que o Magnussen já provou que ele tem aquilo para entregar. A questão é que o carro é de fato limitado a certo ponto, então ele larga em quarto, com umas ocasiões tudo bem, só que nono, para mim, já é mais do que o carro consegue fazer. Eu acho que ele vai brigar sempre ali entre o 10º e o 11º, então nono é o que ele consegue entregar. Então, ponto neutro para mim, para Magnussen. E Stroll consegue um ponto positivo meu, apesar de ter começado a fazer uma semana uma temporada bem ruim, ele conseguiu aí colocar um pontinho para Aston Martin. Então, tem aí o meu ponto positivo numa corrida ok. Vamos lá, Bragoni, você. Bom, vamos lá então, Marcão. George Russell também, para mim, é ponto positivo ainda. Eu até vi um meme, acho que eu vi um meme depois da corrida ainda, falando que o Hamilton não estava sabendo lidar bem com o carro e o George Russell estava lidando bem porque os anos dirigindo uma Williams prepararam ele para dirigir um carro ruim. Então, desculpa te cortar, mas eu queria saber a tua opinião, porque falaram, eu vi isso também em comentários do Grande Prêmio, e eu acho que faz muito sentido isso, cara. Porque assim, ele estava lidando com uma bomba, que é a Williams, que ainda é uma bomba. Então, assim, ele estava sempre se adaptando ao carro. E o Hamilton é o contrário, né? O carro tem que se adaptar a ele, entre aspas, porque é o melhor piloto, tudo aquilo que a gente já sabe. É a mesma coisa da Red Bull com o Verstappen. Só que o Russell se adapta tanto às dificuldades que para ele acabou se tornando um carro adaptável, né? Sim. E faz muito sentido, você não concorda? Não, eu concordo. Tipo, por muito tempo isso que a gente é velho de Fórmula 1. A gente via muito isso, tipo, piloto começando em equipe ruim para pegar rodagem mesmo. Tipo, acho que o exemplo mais recente que me vem à cabeça é o Ricciardo, que ele começou a carreira numa Espanha, que era basicamente um punhado de gente e alguém desenhou um carro no papel e falou: isso aqui é uma equipe de Fórmula 1. Aliás, eu até vou abrir um outro parênteses. A Alfa Romeo e a Haas são duas equipes que eu quero ver quando tiver aquelas corridas caóticas ainda, que tudo acontece. Eu quero Hungria na chuva. Uma Hungria na chuva, uma corrida na Brasil sempre tem caos. Sim. Monza também, que nem uma corrida, tipo, que nem Monza no ano passado, quando o Ricardo ganhou. Então, eu tô de olho no Bottas para essa temporada. Bom, Leclerc, eu vou de ponto neutro ainda, apesar do corneteiro dentro de mim tá querendo dar ponto negativo, reprovar o Leclerc no final do ano. Ele tá entregando. Ele tá entregando o desempenho que precisa de um líder de campeonato mundial. Ele se afobou quando ele estava correndo atrás do Sérgio Pérez, mas ponto neutro para ele prestar atenção e começar a não se afobar tanto, não querer resolver a corrida assim do nada, tipo, ir pro tudo ou nada. O Tsunoda, eu vou dar um ponto positivo para ele. Eu fui até um pouco surpreso com o desempenho dele na corrida ainda, que
Ele largou lá do meio do pelotão, aí, aliás, a AlphaTauri para mim tá com um carro que por enquanto tá sendo, assim, a nota negativa do ano ainda, esse carro deles, não tá entregando o que eles estão acostumados a fazer, que é meio do pelotão, um quarto, um quinto. Então, ponto positivo pro Yuki Tsunoda, parece que ele encontrou a toada dele. O Vettel, ponto positivo também, até eu vi na corrida passada ainda, o pessoal tava querendo execrar o Vettel, porque falando, não, como ele pode estar dirigindo desse nível, como que ele errou tudo que ele podia. Ele ficou 2 corridas afastado, para mostrar quão difícil é pilotar esses carros. Se você já fica uma semana, se você fica uma corrida longe, você não vai ter o mesmo desempenho, você vai correr atrás da questão de preparação, de sentir o carro. Pega 2 corridas e acontece o que aconteceu com o Vettel na Austrália. Então, essa progressão que ele teve é meio que uma evolução natural, e é o Vettel fazendo a corrida que o carro da Aston Martin permite para ele nesse momento. Mas na narrativa de desempenho em relação à corrida passada, para mim, então é por isso que eu justifico o ponto positivo do Sebastian Vettel. O Magnussen, eu vou deixar um ponto neutro para positivo. Positivo por causa da performance dele na classificação, mas o neutro por conta do desempenho na corrida. É um desempenho que se tornou esperado ainda, e é um desempenho assim para pontos no final de semana. Então ele fez o que não fez mais do que obrigação. E o Stroll, eu vou deixar ele num ponto neutro, porque assim, poxa, ele conseguiu pontos, ele conseguiu segurar o trenzinho que tinha se formado atrás dele numa hora, com o pessoal que tinha vindo lá de trás. Mas pro que a gente já viu, porque eu já vi o Lance Stroll fazendo em pista molhada, lembra que ele tem uma pole position na Turquia, que foi quando estava com chuva molhada. É verdade. Ele com aquela draga que era a Williams de 2017, se não me engano, foi a corrida da Itália que choveu. Ele pegou primeira fila também. Ele é um piloto muito bom na chuva, mas nesse final de semana ele não teve a performance que a gente espera dele na chuva. Então, mas o ponto ele deixa o Stroll como ponto neutro mesmo. Mas se ele não tivesse pegado pontuação, ia ser ponto negativo para o Stroll. Marcão. Muito bom, muito bom. Passo para o Jonas agora para poder fazer a análise do quarto ao décimo, e aí eu já faço aquela pergunta que eu fiz no começo. Leclerc rodou, tal, Sainz mais ou menos, a sprint foi lá e perdeu. Você acha que a Ferrari entrou de salto alto ou não? Foi azar mesmo? Porque se você, por um lado, eles não conseguiram tudo, mas também se não fosse o acidente e a rodada, eles estariam brigando provavelmente até o 4º lugar aí. O que você acha, Jonas? Eu vou falar da Ferrari primeiro. Eu acho que foi mesmo, acho que não entrou de salto alto não, acho que não eles sabem que nada tá ganho. O Binotto mesmo falou, acho que na corrida antes dessa, que quando a Red Bull se arrumasse das quebras ia ser um adversário bem complicado de se enfrentar. Então eu acho que eles estão bem focados, é que tem umas coisas que só acontecem com a Ferrari, tem outras coisas que só acontecem com a Mercedes, como a roda ficar presa 50 anos, mas eu acho que eles sabem que vão ter que é longo campeonato. A gente passou os 4 primeiros de 23 corridas, né? Então eu acho que só foi azar mesmo, muito azar do Sainz e foi um pouco de imprudência ali do Leclerc. Mas aí, já falando dos pilotos, o Russell para mim ponto positivo, porque a Mercedes tá um carro horrível, eu acho que foi a maior queda. Eu vou até falar um pouco da AlphaTauri, que para mim foi a segunda maior, mas a Mercedes de um ano para outro é inguiável o carro. A gente depois, quando for falar do Hamilton, o Toto Wolff desculpou, tá muito ruim a Mercedes, não é só o motor, é o carro que é mal nascido mesmo. Então ele conseguir um 4º lugar é fantástico, assim, é muito bom. O Bottas também conseguindo esse 5º lugar, e no finalzinho disputando com o Russell foi outro ótimo desempenho dele, já marcou 20 e tantos pontos, tá ali na cola do Hamilton, então também ponto positivo. Pro Leclerc eu vou dar ponto negativo, porque ali a pressão tal, rodou, chegou até a bater, teve que trocar de bico de novo, caiu lá para trás. Eu acho que o Leclerc também tem dessas, né? Às vezes erra. Lógico, fica se culpando. Vamos ver como é que a cabeça dele vai estar agora para a próxima corrida, se isso vai afetar muito. Se ele demora muito tempo para se... O Hamilton faz muito fácil recuperar, né? O Hamilton se recupera muito fácil. Vamos ver o tempo que demora, para ver se ele tá com a cabeça melhor. O Tsunoda
positivo, acho que ele foi muito bem. A AlphaTauri, para mim, eu acho que deve ser o segundo do grid, e ele conseguiu marcar ponto. Não, talvez não seja o segundo pior, mas tá ali junto com a Aston Martin. No terceiro, o Vettel também foi bem, ponto positivo, estreou no ano, conseguiu levar a Aston Martin ali a um lugar bom, estava disputando, ter feito ultrapassagem, subiu muitas posições, foi bem legal. O Magnussen eu também vou dar ponto positivo, acho que vocês falaram que ali é onde ele tem que estar, mas comparação a Haas ano passado, marcou ponto em 3 corridas esse ano, eu só tenho pontos positivos para falar, mesmo que a Haas agora não marque mais nenhum ponto até o final do ano, acho que eu vou ficar dando ponto positivo para ele só por causa desse começo. E o Stroll também ponto positivo, eu acho que para mim também a Aston Martin estava muito mal e agora já pelo menos os pontinhos marcou, né? Então não tem muito o que falar. Eu acho que desse quarto até o 10 todo mundo foi bem, só o Leclerc que não. Muito bem, muito bem. E agora falando dos 10 últimos, a gente teve aí o 11º Albon, ponto positivo na minha opinião, porque fez uma corrida até que relativamente discreta, mas com a Williams que tem, chegar em 11º e tá sempre ali na toada de... Porque assim, era só uma Aston Martin quebrar que ele já tava pontuando de novo. Então assim, mostra o quanto o piloto tailandês é bem garrido, assim, ele tá pronto para estar numa equipe melhor, então ele tá numa ótima oportunidade, tá mostrando, tá substituindo muito bem o Russell, na verdade até melhor se você parar para pensar que ele já pontuou com 3 corridas de campeonato e o Russell demorou 2 anos e meio para conseguir a mesma coisa. Claro que eram outras épocas, mas o Albon com certeza ponto positivo, e aí eu acho que do 12º para baixo é tudo ponto negativo. Pierre Gasly fez uma corrida muito sofrível, se você comparar que o Tsunoda ficou em 7º, ele ficou em 12º, não conseguiu passar o Albon, ficou atrás do Albon, sabe, de Williams, assim, é uma corrida muito ruim do Gasly, e eu não posso dizer menos do Hamilton, que fez uma corrida péssima, ficou atrás ali do Gasly o tempo todo. A pista é estreita, não sei o que, teve ultrapassagem, meu amigo, tinha DRS aberto, tinha tudo aí. Então, eu sei que você não tá com o melhor carro do mundo, mas o Russell tava lá em quarto, então eu acho que, acho que uma das piores corridas que eu já vi do Hamilton, viu? Acho que é pior até que aquela da China, no começo da carreira, que ele bateu e perdeu o campeonato ali em 2007, ou, sei lá, pior do que... é uma corrida muito ruim, muito esquecível do Hamilton mesmo, totalmente contrastante em relação a todos o resto do que ele já fez e que não tira nada. Para mim, ele ainda é o maior piloto de todos os tempos, mas olha, dias de luta, dias de glória, e esse dia de luta tá difícil pro inglês, viu? O Ocon, eu acho que ele fez uma corrida péssima, não apareceu, não correu, a Alpine também não entregou lá. O carro que eles entregaram na corrida passada, eles praticamente esqueceram e colocaram um outro carro ali, que não dá para ver. Eu nem vi ele correndo, a não ser aquele um safe release que ele tomou ali por ter da equipe, né? A equipe liberou ele e quase bateu no Hamilton nos boxes, que foi um ponto ali de destaque. O Zhou eu não vi, o Latifi eu não vi, o Schumacher eu vi, caindo muito, muito, muito. Todos eles ponto negativaço demais para todos eles. O Daniel Ricciardo bateu e aí jogou a corrida do Sainz, se não me engano, ele bateu no Sainz e aí jogou a corrida do Sainz para fora e o Ricciardo voltou, também fez uma largada muito ruim. Alonso não vi e o Sainz menos ainda, então para todos esses pontos negativos, apesar do Sainz ter dado azar, eu acho que pelo conjunto da obra, pelo fato de ele ter ido muito mal também na classificação e teve que contar com uma corrida de recuperação na sprint, eu acho que o ponto para ele também é negativo. Então, tirando o Albon em 11º, todo o resto aí, ponto negativo, na minha humilde opinião, claro, que é a que vale no final. E a sua, Bragoni? Bom, cara, assim, o que você falou, você pode copiar e colar e botar um filtro para falar que é a minha voz, Marcão. O Albon, ele tem um ponto positivo também por ele justamente ele conseguir render bem com carro ruim também. Gasly, nossa, pra mim tá sendo uma nota triste da temporada ainda, até porque a gente sabe o que ele pode fazer, ponto negativo. O Hamilton, eu vou dar ponto negativo, principalmente porque pelo carro que a Mercedes entregou e até porque a gente espera também do nível de pilotagem do Hamilton dele não conseguir sair desse meio do pelotão. Ocon, ponto negativo. O Zhou, eu vou ser bem sincero, eu mal vi ele, mas em comparação com o que o Bottas está fazendo, é ponto negativo também. Latifi, risos, ponto negativo.
O Mick Schumacher, por conta da rodada dele na largada, ponto negativo. Meu mozão Daniel Ricciardo, caramba, ele consegue. Quando a gente acha que ele vai conseguir ter uma corrida boa, acontece alguma coisa para enfiar a corrida no saco. Então, dessa vez foi incidente de corrida, mas por conta desse incidente, por conta dele não ter conseguido se recuperar, é ponto negativo. O Alonso, ponto negativo. E essa aqui, senhor Carlos Sainz Jr., é ponto negativo! Essa aqui é só pra quem. Essa é só pra quem tem mais de 30 anos e assistia Fudêncio e seus amigos. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Jonas, sua vez. Eu vou discordar em alguns aí, mas é mais pro final. O álbum é realmente ponto positivo, porque a Williams é uma draga e ele tá lá andando perto do 10º lugar, é incrível. Ele é muito bom piloto, o álbum. Acho que vai fazer bem ele voltar pra Fórmula 1, foi uma coisa boa. O Gasly é horrível, não tem nem o que falar, ponto negativo pra caramba, tá sendo realmente triste, como o Bargoni, eu acho que ele pode entregar muito mais que isso, e ficou muito atrás do Tsunoda, que é um piloto bem, bem pior que ele, então foi triste. Hamilton, péssimo, ponto negativo Zé Luto lá do Cavaleiro de Aquário, horrível, foi muito zoado do Hamilton, pior corrida que eu vi ele fazer. Ocon também foi horrível, como você falou, a única coisa que ele apareceu foi quase bater nos boxes, entrou também ponto negativo para Alpine por ter feito isso. O Zhu eu nem vi, mas ele também bateu no final de semana, tal. Não sei, eu vou dar negativo, mas quase querendo dar um neutro, porque eu acho que ele foi meio que sem culpa no acidente, acabou tendo que largar lá atrás. Latifi horrível, piloto que como a gente falou, a gente não sabia o quanto ele era ruim por causa do Mazepin, agora a gente vê o quanto é ruim. E estão falando que ele vai sair para entrar o Piastri antes do final do ano. Vão colocar o Oscar Piastri no lugar dele, já tá em estudor. Mick Schumacher foi muito mal também, bateu no aço ali, numa afobação ali sem sentido. Eu pensei que ele ia bem esse final de semana, porque ele estava numa posição de largada muito boa, mas não conseguiu manter. Ricardo, ponto negativo, porque, ele foi muito mal, bateu lá, estragou a corrida dele, quase estragou a do Bottas, estragou a do Sainz. Quando foi trocar pneu, colocou pneu de pista, pneu duro, na pista que tava muito fria, nunca ia render bem. Nem os macios estavam rendendo bem, imagino duro. E Fernando Alonso e Carlos Sainz eu vou dar neutro, porque os dois foram vítimas ali dos acidentes, não tiveram nada a ver. Eu não consigo dar ponto negativo pro cara que não teve culpa das coisas. Então, os dois ali foi azar e eu vou dar neutro pros dois. Tá certo, então. Então encerramos a nossa fantástica análise desse fim de semana super completo, cheio de agitos. Antes de eu passar aí pro piloto do dia, roda presa e zebra, seu veredito pra corrida, você gostou da corrida ou não, Jonas? Eu achei mais ou menos, viu? Sei lá, não sei se é porque é Imola, que sendo na Itália a gente espera corridas legais, mas eu não sei, eu achei ela bem mais ou menos, mas tem uma coisa interessante aqui com a marcha de ponto, todas as equipes pontuaram, né, nesse ano, igual começo do ano, e desde 2018 não acontecia isso, né, 2020 e 2021 tinha sempre alguém que não pontuava, o Haas, dessa vez todo mundo pontuou, isso foi legal. A corrida em si não foi tão legal, final de semana eu achei legal, não foi tão legal. Tá certo, e pra você, Bragoni, como foi o fim de semana e como foi a corrida? A corrida, olha, no caso. Eu vou colocar como um final de semana, no geral, uma nota 7,5, porque os treinos foram legais de se ver, porque situação de pista molhada é sempre bacana de ver o desempenho dos pilotos, para ver, você vê alguns erros de quem normalmente não acontece, você vê alguns carros lá na frente por oportunismo, vídeo o 4º lugar do Kevin Magnussen com a Haas, mas a corrida, ela tinha tudo para ser ela tinha tudo para ser caótica no nível que foi no ano passado ainda, mas não teve chuva, aí vira ainda mais um trenzinho por conta da pista secar e os pilotos botarem pneus slick e não poder sair do trilho com razão, senão pode acontecer alguma coisa. Então, assim, para mim o treino foi nota 8, a corrida foi nota 7. Então, no geral, foi um final de semana nota 7,5, Marcão.
Tá certo, então. Eu não vi o treino, né? Não vi a classificação. Eu posso falar da sprint, que eu gostei bastante. Eu achei que foi uma sprint legal. Eu acho que essa coisa de dar ponto para mais gente, como o Jonas falou, de fato deu uma estimulada para todo mundo brigar. Então a gente viu até briga ali. A gente viu o Mick Schumacher brigando pelo 10º lugar, porque tava com a esperança de pegar o 8º e não conseguiu e tal. Então eu achei que foi bem legal. Mas a corrida em si eu achei bem chatinha. Teve uma hora ali que foi maçante ali, umas 25, 30 voltas, era só Hamilton atrás do Gasly, então assim, se você perguntar hoje como que é a traseira do Gasly, ele vai saber te contar nos detalhes, ele pode até chegar para a Mercedes e falar assim, faz isso aqui, porque eles pelo menos ficaram na nossa frente, então eu acho que pode dar bom, porque olha, melhor análise técnica eu nunca vi, tá? Porque foi incrível, mas a corrida em si não foi muito legal não, então eu acho que a corrida foi aí uma nota 5,5, e olhe lá pra mim, tá? Bom, vamos lá. Piloto do dia. Marcão, pra você ainda que tava lá num parque aquático e tudo mais, tem que assistir esse negócio que não foi tão legal, né? E deixar de ficar nos brinquedos lá. Teve isso. Eu tava no parque aquático curtindo, eu falei, não, vamos lá, vou ver a Fórmula 1. E aí eu vi aquela procissão ali, eu falei, puta, podia estar num brinquedo da hora, mas eu curti os dois, não teve problema. Aí você vai, em vez de brinquedo, fica vendo 20 voltas, o Hamilton no casino, é a coisa mais agradável do mundo. Não, exatamente, eu preferia estar na fila do brinquedo, isso aí com certeza. Mas enfim, ossos do ofício faz parte. Faz parte. Mas é isso aí, vamos lá. Piloto do dia, roda presa e zebra. Começando aí com o nosso convidado especial, Bragoni. Piloto do dia para você, Bragoni. Olha, não tem dúvida. Piloto do dia foi o Max Verstappen. Muito bem. Jonas, piloto do dia. Eu também pensei aqui, tentar arranjar outro motivo a dar para outro piloto, mas não tem como, é o Verstappen mesmo. Tá certo. Para mim também, Max Verstappen, não tem o que falar. O cara recuperou, deu a volta por cima, fez todos os pontos, blá, 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 blá. Piloto do dia, com certeza. Bragoni, agora tem opção de escolha, tem bastante opção de escolha. Roda presa para você. Roda presa? Caramba, essa foi complexa. Eu vou ignorar de novo o lado corneteiro. Para mim, o roda presa foi o Ricardo. Ele teve aquele... Ele admitiu o erro na largada, porque ele acabou prejudicando a corrida dele e do Carlos Sainz. Ele tentou fazer uma estratégia diferente, mas não foi. Ele ficou lá no 18º lugar, ficou. Tentou fazer uma estratégia diferente com os pneus, também não deu certo. Para mim, o roda presa dessa corrida é Daniel Ricciardo. Desculpa, mozão. Faz parte. Jonas, para você, roda presa. Pra mim, pela segunda corrida desse ano é o Lewis Hamilton, cara. Tipo, ficar 52 voltas perseguindo o Gasly com a AlphaTauri, que tá horrível. Não vi a ação dele, achei apático pra caramba. Eu sei que o Ricardo mandou mal ali no começo, mas assim, eu não espero, infelizmente eu não tô esperando tanto o Ricardo, mas o Hamilton você sempre espera e não saiu nada pra mim, é o Hamilton com certeza roda presa. Olha, eu acho que é o primeiro roda presa que a gente diverge aí das opiniões, porque pra mim roda presa foi o Mick Schumacher, que largou numa posição até que interessante, rodou na primeira volta e de lá não saiu nunca mais, conseguiu ficar atrás até do Latifi, aonde o Latifi tem um carro muito ruim e é o Latifi, e o Schumacher tem um carro ok, só que assim, como eu vi no Grande Prêmio falando, se em vez de Schumacher o nome dele fosse Mick Alesini, Mick de Césares, Mick, qualquer outro sobrenome aí, ele provavelmente não estaria na Fórmula 1 hoje. Eu acho que é bem por aí. Então o Schumacher... Aliás, Marcão, você além de ter dado o troféu, acho que na sprint, eu vi muita gente reclamando e chamando o Leclerc já, o que eu achei errado, de Alesi da nova geração. Eu vi muita gente falando isso, eu achei nada a ver. Absolutamente nada a ver. O Alesi levou 158 anos para conseguir a única vitória da carreira dele. Pois é. E o Leclerc na segunda temporada já tinha vitória. Não, gente, nada a ver. Torcedores, calma. Pelo amor de Deus. Eu achei muito nada a ver, eu achei que tá velho. Mas, tipo assim, por quê? Tipo, que esse ódio com o Leclerc? Lá o menino que nasceu lá na periferia de Mônaco, com a vida sofrida. Exato. Jogando bola ali as humildes comunidades de Mônaco, do lado dos festivais de balão, certo? Absolutamente nada a ver isso. Indo pra escola com o filho do príncipe ali, pobrezinho, tadinho. Coitado, não precisa disso. Não, tá louco, não. Esculachou errado aí. Não. Tem outros pilotos pra você pensar nesse título. Mas eu acho que se o Mick Schumacher se chamasse Mick Alesi, ele não tava aí na Fórmula 1, não. Acho que o nome pesa bem aí.
E assim, tipo, se ele não se cuidar e a Haas tiver o mínimo de dinheiro possível, ano que vem ele não tá aí, não. Então, pra mim, é roda presa. Então, e a zebra pra você, Bragoni? Você pensar, rapidinho, você pensar que a Ferrari até fez um contrato curto com o Sainz por causa dele, você trocaria o Sainz por ele? Mas nem pensar, velho. Não, nem a pau. Não, tá louco. Nem pensar. Não dá. Então. E zebra pra você, Bragoni? Zebra? Olha, minha zebra é o Yuki Tsunoda. Até por conta do que ele fez na sprint ainda, ter largado de 12º com o AlphaTauri, que não tá lá grandes coisas, todo mundo pensando, o AlphaTauri não vai fazer nada nesse final de semana. Que aí, de repente, até mostra ele na transmissão caçando e ganhando posição ainda para chegar no 7º, que foi de surpreender mesmo. Então, para mim, a zebra foi o Yuki Tsunoda. Muito bem. Jonas, a zebra. Eu também concordo com o Tsunoda com menção honrosa para as Aston Martin, mas eu acho que o Tsunoda, eu não esperaria ele entre os 10 primeiros e tava ali, e ainda bem, né? Como o Bragoni falou, botou ele passando gente, tal, fez jogo duro ali com o Leclerc, até foi legal. Tá certo, então. A minha zebra é zebra só hoje, porque se repetir vai virar roda presa. Leclerc, a rodada dele, porque mudou um pouco ali o ritmo da corrida e aproximou um pouco as pontuações do campeonato. Então, para mim, ele é a zebra só porque foi dessa vez. Porque se ele continuar repetindo, com certeza ele vai entrar na minha lista de roda presa, com certeza. Então, te cuida aí, Leclerc, que senão vai ficar difícil para você. E agora eu passo pro Jonas para ele falar aí a classificação de pilotos e construtores. Isso aí, gente, agora a classificação de pilotos e construtores deu uma bela mexida. Então, é uma classificação muito legal, eu tô achando, porque teve gente que abandonou e agora fez ponto e tal. Então, o Leclerc continua em primeiro com 86 pontos. Agora o segundo é o Max Verstappen com 59. Ele ainda está 7 pontos atrás. Ou seja, se ele ganhar a próxima corrida e marcar a melhor volta, ele não passa o Leclerc mesmo que o Leclerc abandone. Então ainda tem uma vantagem legal o Monegasco. Em terceiro está o Pérez com 54, muito próximo do Verstappen. Eu até fiz uma brincadeira como que eu acho que na sprint, que eu falei assim, o Pérez tem que deixar o Verstappen tem que deixar o Pérez passar porque o Pérez tinha mais pontos na época. Lógico que a Red Bull não quer fazer isso, mas chegou um momento que o Pérez estava com mais pontos, agora mudou. O quarto ainda é o Russell com 49, fazendo um campeonato muito bom. O quinto lugar é o Carlos Sainz, que estancou ali com 38 pontos. Em sexto está o Norris, com a recuperação legal, já está com 35, ali perto do Sainz. Em sétimo, o Hamilton, só com 28, já está com a distanciazinha do Norris aí. E só 4 pontos na frente do Bottas, com 24. Se o Bottas passar o Hamilton, vai ser uma baita ironia. Em nono, Ocon, que tinha feito pontos nas últimas 3 corridas, mas nessa ele foi muito mal, tá com 20. Em décimo, Magnussen com 15, também fazendo bastante ponto já. 3 pontos no sprint e na principal esse final de semana. 11º, Ricardo com 11. 12º, Tsunoda com 10. E 13º, Pierre Gasly com 6. Né? Engraçado que agora o Tsunoda tem mais pontos que o Gasly. 14º, Vettel com 4. 15º, Alonso só com 2. Em 16º, o Zhu com 1. Em 17º, o Albon com 1. Em 18º, o Stroll com 1. Mick Schumacher, Nico Hülkenberg e Nicolas Latifi tem 0. E o Latifi realmente é o Mazepin desse ano, que ele tá atrás ainda do Hülkenberg, sendo que o Hülkenberg só correu 2 corridas, né? Não, você falou isso, e outro detalhe que eu ia falar. O Vettel praticamente só correu esse fim de semana, já tem mais pontos que o Stroll, que correu 4. Então, olha aí a diferença, né, que se faz desses detalhes, assim, que são muito importantes. E agora a gente... Expliquem essa, tipo, prova por que o Vettel é Vettel, né? É só ele estar no bom dia, com corpo e alma, que ele consegue fazer alguma coisa, mesmo com uma draga que é a Aston Martin. E agora a gente vai para a aposta de Miami, vou passar para o Bragoni falar aí... Os construtores. É verdade, desculpa, foi mal, vai lá. Construtores, a primeira tá a Ferrari com 124, a Red Bull chegou muito perto, agora tá com 103 em segundo, a Mercedes ainda em terceiro com 77, a McLaren é a quarta com 46, a Alfa Romeo a quinta com 25, muito legal. A Alpine a sexta com 22, a AlphaTauri a sétima com 16, a Haas em oitavo com 15, os 15 pontos do Magnussen, o Marco não fez nenhum ainda. A Aston Martin está em nono com 5 e a Williams está em 11º. Como a gente falou, todas as equipes agora têm ponto que não aconteceria desde 2018. Pois é, em 2018 foi aquele pontinho sofrido do Kubica no GP da Alemanha que salvou o Williams de zerar naquele ano, só que aí 2019 e 20 veio para arrebatar tudo isso de uma vez só, né?
Agora sim, agora sim, sem cortar ninguém, Bragoni, aposta para o GP de Miami, pista totalmente nova, eu nunca vi essa pista, pra falar a verdade, eu acho que eu vou até acessar aqui no Google para ver como que ela é. Eu tô com ela aberta aqui na Wikipedia, Marcão, enquanto você tá abrindo aí. Olha, pelo que parece, essa, tipo, parece que é uma pista, tá com cara de pista do Herman Taik ainda, tipo, muita reta, algumas curvas rápidas, tem umas 2, 3 curvas que são mais lentas ainda. Então eu estou com um pouco de medo, vou falar a verdade, de ser uma procissão, mas essa pista tá com uma cara de que vai ser vitória da Red Bull ainda. Tá certo. E aí, quem que é pra você? Então, preciso do... do piloto? Pole, primeiro, segundo e terceiro na corrida. Vamos lá então. Pole, Max Verstappen, corrida, Verstappen, Leclerc e Pérez. Ok, então agora vou para mim. Eu tô vendo a pista aqui, eu até tô reparando aqui, ela tem um trecho que parece a pista do Brasil ao contrário, né? Ela tem em volta ali do estádio, parece o S do Senna e a curva do Lago, só que ao contrário. Só que ao contrário, né? É muito parecida com isso, que é a reta que na verdade é o final, né? Então é como se você subisse a curva do Sol e fizesse o S do Senna. Ela tem uma coisa bem seletiva, e eu falei isso até no outro podcast, no episódio anterior, que esse está sendo uma característica muito latente dos autódromos agora. Então, se você pegar tanto Miami, quanto Jeddah, quanto Las Vegas, então o que eles querem? Pistas de curvas rápidas, alta velocidade, porque eu acho que eles querem mostrar assim, o carro é muito rápido, então você pode ver que todos eles têm essa configuração de curvas largas, estilo Suzuka, curvas muito abertas, retas muito longas, meio autorama, assim, meio... não sei bem explicar, mas nessas configurações. Se você ver, todas as outras são muito parecidas, essas pistas novas. Por conta disso, e o motor da Ferrari gritando muito, eu acho que a pole vai ser do Leclerc e a corrida vai terminar com Leclerc, Carlos Sainz e Verstappen. Eu acho que o Verstappen não vai ter chance nessa corrida. E para você, Jonas? Sim, Marcão, você viu errado. A corrida é no sentido contrário. Ele desce o Z do Zena e aí depois o Z do Z. O Z do Ju, né? É o Z do Guanyu Ju. Porque é o contrário, ele vai descendo. Ele não, eu vi errado. Você chega no final e você pega a esquerda, né? Nessa casa você chega no final e pega a direita. Eu tô vendo pequenininho aqui, eu achei que a seta tava pro lado contrário, então peço desculpas pelo vacilo. Tá certo, então. Pista horário, então vai ser o Z do Zena no começo. E aí, tá certo. Eu concordo com você, eu acho que principalmente com essa reta entre a 16 e 17 ali, que tem 52 mil quilômetros, que ela sai de Miami, passa por Orlando, Jacksonville, dá uma voltinha ali e depois ela volta pra Miami. Eu acho que a Ferrari vai bem, que é Leclerc. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar. Eu acho que o Sainz vai fazer a pole, só que aí vai ser Leclerc, Sainz e Verstappen. Tá certo, então na atual conjuntura, mesmo que o Sainz faça pole, com certeza a Ferrari vai pedir para ele dar passagem, porque não tem jeito, a diferença tá muito absurda. Não tem mais exatamente o que... Isso assim, o Sainz tem que dominar de uma forma absurda, ou o Leclerc zerar e o Sainz vencer com volta mais rápida para começar a pensar em campeonato esse ano, senão ele vai ser vice, no mínimo. Isso aí, com certeza. E o Sainz, ele tá tendo azar nos treinos, ele tá sempre fazendo o Q1, Q2 é o mais rápido, e chega no Q3 dá um azar. Vamos ver se o azar vai embora e aí ele consegue fazer sempre azar não, ou é azar ou ele erra, porque ele errou também, já errou 2, já bem erradas. Mas é isso aí, gente. Errou uma vez só. Aquilo é muito duro com o Sainz, ele errou uma vez esse ano e uma vez ele foi tirado da corrida. Eu gosto do Sainz, só que ele peida na farofa a hora que não pode. É basicamente isso. Quando ele não pode, ele vai, entendeu? O Leclerc errou, de fato, mas assim, o cara já tá com 40 e poucos pontos de vantagem, a vantagem não caiu tanto assim, ele conseguiu se recuperar, ele caiu para 10º, subiu para 6º, então assim, dá para ter. Agora, o Sainz, beleza, teve azar, mas ele dá umas erradas ele dá umas erradas esquisitas quando não pode. Não é de hoje. E eu quero estar errado. Volto a falar, eu gosto do Sainz. Eu quero estar errado, eu quero que ele se recupere. Não, e ele ainda marcou na corrida, teve a hora que a câmera tava focando nele, ele lá nos boxes da Ferrari, e a câmera pegou ele, o cameraman pegou ele falando box, perguntando box, como se fosse pro pit stop pra em seguida cortar pra segunda parada do Leclerc, ou seja, não só ele erra, como ele entrega a estratégia da Ferrari ainda. Então, é bem por aí.
Então eu acho que tem. Ah, você falou de focar. Cara, foi muito engraçado quando o Verstappen passou pelo Hamilton e aí focou ali no Christian Horner e depois no Toto Wolff. Cara, só faltou o Toto Wolff olhar pra câmera e dar o dedo no meio, cara. Tipo, sai daqui, tipo... foi engraçado. Sim. Não, e o Christian Horner com aquela cara de, pô, aí é foda, hein? Pô, sacanagem. Puta merda, Fórmula 1. Eu tô calculando aqui, você quer... Nesse momento eu fiquei sabendo o que passou na cabeça do Verstappen, né? Quando teve que dar a volta nele. Porque o Hamilton tava com a distanciazinha boa do 14º na hora lá, né? Então ele sabia que ia chegar. Né? Será que ele pensou, nossa, só como é que estão as coisas? Será que passou na cabeça dele nesse momento? Ele assim, não sei o que passou, mas ele deve ter feito a ultrapassagem com aquele sorrisinho fino ainda. Um sorrisinho de canto tava. Isso, aquele sorrisinho de mundo dá voltas. Exatamente, assim como Leclerc, o mundo dá voltas. Então, foi basicamente isso que ele pensou ali na hora. Imagina que na hora deu aquele sorrisinho de canto, igual o Bragoni falou mesmo, aquele sorriso de boca que falou, meu amigo, olha a diferença, hein? Que fase. Nossa, mas é verdade, gente. Como o Milton Leite fala, que fase. Que fase. Não, isso eu acho que a melhor representa tudo, assim, porque a fase que a Mercedes está passando e o Hamilton, e aí só volta, aí é pitaco meu, só volta a mostrar o quanto que o Hamilton é um pouco mal perdedor ainda, tipo, ele não sabe lidar, ele é excelente piloto quando o carro tá tudo perfeito, deu uma faisquinha para fora, tudo bem que é uma faiscona dessa vez, né, é uma bomba praticamente, aí dá para ver que ele tem uma certa dificuldade para lidar no começo. Ele tem um poder de recuperação incrível, mas no começo ele dá uma chorada boa, viu? E não tá fácil. Não tá fácil para ele. Não tá fácil. Assim, lembra aquela... eu puxando de novo do baú. Teve quando foi a temporada de 2009, foi a primeira temporada que ele ia defender o título ainda, que a McLaren não começou com um carro tão bom. Foi a mesma coisa. Foi ele não sabendo reagir, foi aqueles conversas de rádio de a gente precisa de um carro melhor para ganhar a corrida. Foi um pouquinho de apatia ainda. No meio da temporada, a McLaren conseguiu acertar o carro, mas é isso, tipo, parece que o Hamilton ele não absorve bem quando as coisas não vão do jeito dele. Em 2010 ele já estava na Mercedes, né? Não, 2010 ele estava na McLaren aí. Na McLaren, então ou foi 2009 ou foi 2010. Teve uma corrida que, se eu não me engano, foi em Singapura, que ele estava lá brigando pelo meio do pelotão, só que não estava pontuando. Deve ter sido 2009 porque o carro estava mais fraco. Teve uma corrida, eu acho que foi em Singapura, que ele falou do rádio que se não era melhor abandonar a corrida para poupar equipamento. Naquele dia eu peguei um ódio do Hamilton, eu falei assim, mano, o cara tá querendo abandonar a corrida só para poupar equipamento porque já sabe que não tem chance de pontuar. Cara, isso foi tão antidesportivo para mim. Tudo bem que ele se transformou depois e ele tem todos os méritos, mas dá para ver que ele tem esse rancinho ainda, ele não sabe perder. Hamilton não sabe perder. Tá muito latente isso agora. Bom, gente, eu sei que a gente já falou sobre o grid todo, mas pergunta, já era para Mercedes? Para mim já era. Já. Eu acho que assim, tá muito cedo ainda, mas eles estão descendo a ladeira. Se não fizer, eu acho que se não tiver alguma coisa mudar radicalmente no carro, aí já eu concordo, eu tenho que falar também que já era. Eu acho que o campeonato é muito longo, mas eu já tô vendo ele mais para perto da AlphaTauri e da Alpine do que para McLaren. Então, eu acho que ele já até o último episódio eu falei que com certeza eles ganhavam corrida. E eu já mudei totalmente a minha opinião, porque essa corrida foi muito pior. Eu achei que a Mercedes ia estar muito ruim, ok, até conseguir chegar a melhorar. Mas assim, a corrida anterior estava muito ruim, e essa ela piorou. Tudo bem que teve um monte de situação adversa, e não vai ser isso que vai acontecer sempre, mas o carro pula demais ainda. Eles têm que tirar o pé para poder o carro não quebrar no meio, sabe? Não quebrar a costela não quebrar a espinha dorsal dos pilotos no meio. E só complementando então, Marcão, essa corrida que você falou foi de 2010. 2009 o Hamilton ele ganhou em Singapura. Ah, tá. Então foi 2010. Porque eu lembro claramente disso. Foi em Singapura ou foi alguma corrida nesse estilo? Porque eu lembro que ele falou no rádio e foi estranho. Foi bem esquisito. Mas é isso aí. E é isso aí, gente. Vamos encerrando o nosso Podiumcast da semana. Falamos aí de tudo que aconteceu e ainda especulamos e fofocamos um pouco da vida dos demais. E é sempre bom ter um papo muito agradável assim, quando rende.
E eu quero passar a palavra aí para o Bragoni. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por trazer conteúdo, por trazer opinião. É sempre legal ter a sua participação. E é isso aí, cara. Muito obrigado. A palavra é sua. Bom, vamos lá então, Marcão. Queria agradecer de novo pelo convite, agradecer o bate-papo com você, com o Jonas, agradecer ao amigo internauta que está ouvindo a gente ainda. E vamos continuar ainda. Tipo, a temporada mal começou ainda, o campeonato está completamente aberto e eu espero que, assim, o que eu torço mais para esse campeonato, fora a confirmação do título do Leclerc em Mônaco, que infelizmente já não vai mais acontecer. É verdade. Isso é um fato. Leclerc não vai ser campeão em Mônaco, isso com certeza. Triste. Mas o que eu mais quero assim para essa temporada, que continue nessa temporada, é a gente ter corridas que permitam que a gente tenha esse bate-papo ainda, de não ser uma corrida de uma nota só, de não ser uma procissão ainda, da gente ter algumas coisas pra gente falar, nem que seja só pra gente cornetar. Então, é isso que eu espero da temporada ainda. De novo, agradecer o Jonas, agradecer o convite do Marcão e agradecer quem ouviu a gente até agora. Muito bem, muito bem. Jonas, muito obrigado por mais esse episódio. A palavra é sua. Eu agradeço também aí a todo mundo que está escutando, agradeço muito ao Bragoni. É sempre legal ter gente aqui com a gente falando de Fórmula 1 com opiniões diferentes. É muito legal a discussão. E é isso aí, o campeonato é cumprido, vamos que vamos. Até a próxima lá em Miami Miami Vice. Vai ser umas coisas muito doidas. Vai ter Scarface, vai ter tudo ali, vai ser muito louco. Isso aí, vai ter armas, vai ter o GTA Vice City, vai ter tudo lá, você vai ver tudo acontecendo lá. Tudo ali perto fora. Exatamente, CSI, vai ter... tudo. E, de novo, né, vai ser uma corrida no estacionamento de um estádio de futebol, né, de futebol americano, né. Vamos ver se uma corrida que teve estacionamento de algum lugar, aquelas Las Vegas nos anos 80 que eram horríveis. E sorte o estacionamento do Parque Olímpico lá, né, também, mais ou menos, né. Então tomara que essa não siga desenhos aí zoados. Tá certo, então. E vamos encerrando esse episódio do Podiumcast. Eu gostaria de agradecer novamente ao Bragoni, gostaria de agradecer novamente ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Muito obrigado aí pela sua participação e por ter nos acompanhado no Podiumcast e aqueles recadinhos de sempre. Se você está ouvindo a gente no Spotify, dê ali o joinha, o like, 5 estrelas, a classificação que for necessária ali. Sigam a gente. Se você está no Spotify Web, você pode responder a enquete que a gente vai deixar para você e também para você fazer o comentário sobre o que você achou do GP da Emília-Romagna. E se você está no YouTube, como sempre, aquele like, senta o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e dê aquela força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos encerrando o episódio. Muito obrigado. Até o GP de Miami, com muito sol, água de coco e o que mais vocês imaginarem. Um abraço e tchau!